E aí, galera do primeiro ano, nos encontrando aqui mais uma vez, saindo da nossa live. Nós estamos falando em relação à Idade Média, estamos falando aqui sobre a concepção tomista, influenciada pelo pensamento aristotélico, a ética e razões básicas para a gente. Percebeu que lá a gente começou a apresentar determinadas situações em que o homem, como fim último, ele está buscando, está tentando encontrar a felicidade. Só que, como nós falamos na live, existem algumas dificuldades em que o homem não começa a perceber isso daí, que algo está impedindo dele enxergar essas possibilidades. E hoje aqui, só para reforçar, nós temos aquela expressão da eudaimonia, na concepção aristotélica, que você tem como felicidade, na concepção tomista você tem a beatitude. Então esse homem, ele começa a se desenvolver nesse processo, ele começa a buscar essa dinâmica para encontrar isso daí. Aí a expressão que a gente vai perceber aqui seja a versão bem. Como é que eu vou conseguir ter esse bem como completo e perfeito, para que ele não seja ruim? Até onde a perfeição e a bondade pode me levar, pode fazer com que isso daqui aconteça. Vamos imaginar. Então você começa a se questionar, a se perguntar, aonde é que eu encontro aquilo que é completo e perfeito, que não acabe levando a uma coisa que seja ruim. Porque a gente sabe, infelizmente, que as pessoas usam artifícios e algumas situações em que impedem as pessoas perceberem isso daqui. Aí, como a gente fica na pergunta final, o que é ser feliz? Ou existe um poder, uma força nesse mundo, que esse poder e força está nesse ser chamado Deus, o Sagrado, como bem humano. Então a gente percebe que esse homem precisa encontrar esse bem de forma completa e perfeita, que ela não seja ruim, e a resposta está bem aqui, Isso a gente está vendo a experiência, está na Idade Média, nesse momento em que você tem a figura da igreja, muito presente, como a gente falava anteriormente. Essa força daí era colocada na cabeça dos indivíduos e eles caminhavam, dentro desse processo e não sentiam essa dificuldade. Então é importante a gente perceber que eu preciso olhar para esse período, entender o que está acontecendo nessa dinâmica. E lembrando, como eu falava anteriormente lá na nossa live, nós tínhamos uma concepção platônica muito forte, em que você tinha esse corpo como essa prisão em que você segurava, e esse corpo daí precisava ser dominado, ser domado, para você salvar a sua alma. Quando chega a concepção aristotélica, disse não, eu preciso do corpo conectado para me encontrar esse processo de salvação. E mesmo assim, a gente tem que lembrar que o homem precisa encontrar o que a gente chama de virtude, muito parecido, na concepção aristotélica da eudaimonia ou beatitude. Essas virtudes daí, que são duas, interessantíssimas, que você começa a entender, a perceber, que elas vão te fazer entender como é que eu devo caminhar, como é que eu devo me esforçar para encontrar a eudaimonia ou beatitude, em especial a felicidade. São duas importantes. Uma que a gente chama de prudência e outra que a gente chama de justiça. Vamos imaginar, o que seria alguém prudente? Vamos imaginar, eu estou andando aqui no meu carro, motocicleta, e eu estou numa via que me diz que eu devo andar 40 km. Se eu começar a andar 41, a pergunta fundamental é: o que pode acontecer se eu estiver 1 km além daquilo que é me permitido naquela via? Pode estar faltando essa questão que a gente chama de prudência, ou seja, a prudência é aquele quando começa a refletir, começa a pensar, interagir, entender que se existe uma regra, se existe uma norma, ela deve ser obedecida. Mas é só 1 km a mais. Não importa se é um a mais, se é um a menos, se é meio, não interessa. No processo da prudência, o homem tem que saber que existe uma regra, ela está ali presente e o objetivo é que ela seja seguida. Se a gente começa a perceber que no mundo acontecem algumas situações que a gente não percebe entender a questão da violência, da morte, dentre outras coisas, é porque às vezes está faltando essa virtude que a gente chama de prudência, como esse elemento está aqui, vai me conectar, entender a minha realidade, interagir dentro dela e fazer com que isso daí não aconteça, porque é uma coisa bem simples. Se é virtude, é uma coisa que você tem que buscar todos os dias, não é uma coisa que já está pronta, que você já está ali, é como se você pegasse um objeto, colocasse dentro do bolso, pronto, você leva para onde você quiser. A virtude é uma coisa que você vai lutando todos os dias, assim como a felicidade que a gente falava lá anteriormente, que alguém imagina que é algo impossível de acontecer em tantas situações. Então você deve perceber que essa virtude é uma prudência, e lembrando, como uma força, é algo que me impulsiona a ir para frente. E cada vez que eu vou entendendo essa prudência, eu vou começando a ter determinadas situações que eu vou entender o que está acontecendo,
O que está fazendo com que as pessoas comecem a agir daquela forma? Que é uma coisa bem simples. A prudência é como se você desse uma parada, desse uma pequena reflexão, que eu não devo fazer aquilo porque pode estar me prejudicando. E o exemplo que a gente tem aqui, quando você está naquela via, como o exemplo que eu coloquei, se me manda dar 40, se eu dar 41, então eu estou deixando de ser prudente. E isso faz uma conexão direta com a justiça. E a gente vê muito interessante, se você ver situações, um exemplo que a gente teve agora nos Estados Unidos, na morte daquele cidadão, pelos policiais. Aonde é que está o senso de justiça daquele policial naquele momento? Será que ele fez aquilo dali porque ele achava como uma força coercitiva? Ele tinha esse direito de agir daquela forma? Aonde é que está a justiça? Então a gente percebeu que as pessoas se mobilizaram, fizeram manifestações e começaram a quebrar as coisas lá nos Estados Unidos. Para dizer o quê? Isso daí foi justo, essa atitude? Então você vê o peso de duas medidas nesse momento. Você vê uma situação de alguém que tem um poder coercitivo, é aquele que deve determinar como é que deve ser a regra, a norma, e você percebe uma população que também quer agir com justiça, porque ela percebeu que um foi injustiçado, porque a questão ali de racismo nos Estados Unidos é uma coisa muito antiga, não é nova. E ali é interessante porque, se a gente for perpassar o tempo, a gente olha para o Brasil, é da mesma forma. Se você percebe, tem alguém numa via, se você tem um afrodescendente e você tem um branco, se passar um táxi, vai parar para quem primeiro? Para o afrodescendente, se já é à noite, ou para o branco? A resposta a gente já sabe. Se passar uma viatura da polícia, no mesmo horário, quem é que a polícia vai abordar primeiro? O branco ou o afrodescendente? Então a resposta a gente já sabe. Aonde é que está essa justiça? Ou onde é que está essa força? Como é que isso daí acontece no meu dia a dia? Eu tive isso constantemente. E a gente percebe que ética e razões básicas para agir são princípios que eu preciso e necessito. E na Idade Média se vivia essa experiência porque as pessoas precisavam ser guiadas e conectadas com a sua realidade e caminhar de forma correta naquele período. Então, o grande empecilho que a gente tem, essa palavrinha daqui, tá, que é o maior empecilho que a gente tem hoje, que impede da gente viver essas duas virtudes, que é o egoísmo. Porque quando eu falo de egoísmo, eu começo a pensar que só a minha ideia, que só o meu pensamento, que só a minha forma de ser, é só o que eu acho que está correto. Não importa se tem o A, se tem o B, o C, isso não me interessa. O importante é que eu me deixe, nesse momento, posso estar me dando bem, e é isso que vale. Então a gente percebe que é desafiador quando você tem essa expressão que é muito básica, a gente vê a realidade hoje. As pessoas estão esquecendo de serem mais seres humanos, porque ninguém é diferente, pode ter a cor da pele, a forma, mas a questão, infelizmente, vemos no sistema, aonde você tem o poder aquisitivo que determina o que você é como pessoa. Então se você tem muita coisa, mais você é. Não importa se você é inteligente, se você é bonito, mas se você não tem poder aquisitivo, então infelizmente você é alguém invisível, você não aparece na sociedade. Só que nós temos um grande instrumento também que a gente chama de razão. Então se eu começo a utilizar esse instrumento que já vem anteriormente, porque lembra quando a gente falava, você tinha uma concepção que dizia que a minha razão está de forma inata, eu já conheço as coisas, a única coisa que eu devo fazer é só me relembrar daquilo que eu já sei, ou a minha experiência no dia a dia faz com que, passando pelos meus 5 sentidos, eu comece a descobrir as coisas. Então essa razão é o único instrumento que a gente tem para levar a encontrar essas virtudes. Até porque vem uma máxima: faça o bem e evite o mal. Mas o que é fazer o bem? Fazer o bem é quando eu ajudo alguém. Vamos imaginar, você está na sala de aula, no momento da avaliação, e de repente o colega seu bate no seu oi, me ajude aí que eu não estou sabendo nada dessa prova. E quando você passa para esse indivíduo essa pesca, você está fazendo bem ou você está fazendo mal? Pode ser um bem para ele, mas para você e para ele, o que está acontecendo ali de verdade? Cadê a prudência? Se você ou alguém estudou, então você foi prudente, porque você já sabia o que ia acontecer. Se alguém não faz esse papel, aí a gente entra para essa dinâmica bem aqui, que é o maior empecilho que a gente tem hoje, que é essa expressão que é chamada egoísmo, que impede de eu perceber essas duas dinâmicas aqui, porque vai surgir um outro momento, não caso dano a outro ser humano. Então você imagina, quando você está fazendo isso daí, querendo ou não, você está causando um dano direto naquele indivíduo e em você mesmo, porque quando você entrar, por exemplo, no mercado de trabalho, você não vai encontrar alguém que possa te favorecer como você faz nesse momento, porque a sociedade e o mundo lá fora é muito cruel em relação a isso daí. Por quê? O que impera? É o egoísmo. Então a gente percebe Aristóteles falando da eudaimonia e Tomás de Aquino falando da beatitude,
como esse bem completo e perfeito que é a felicidade, e pode se tornar algo ruim quando eu começo a viver essa temática bem aqui, tá? Então a gente percebe que a dinâmica que está acontecendo nesse período, o homem está tentando buscar, através da sua razão, através do seu conhecimento, entender essas dinâmicas. E às vezes isso não acontece por essa coisa bem simples, tá? Que é esse instrumento bem aqui chamado egoísmo. Então a gente percebe que vai passando nesse período, as pessoas estão perguntando. Lembra que a gente falava? Se isso está acontecendo no mundo, quem é o causador? Quem é que causa violência? Quem é que causa morte? Nós lembra que a gente tem uma coisa bem simples. Se você fizer memória para nossa, principalmente aqui no Brasil, lá no Carandiru, aqueles detentos que estavam lá no pavilhão 9, estavam fazendo aquela coisa todinha, dizendo que era uma rebelião. A polícia, com a sua força coercitiva, invade e mata uma grande quantidade de detentos. Aquela atitude foi correta? Foi certa? Mas aqui pode dizer, não, mas aí tinha estuprador, aí tinha assassino, aí tinha pedófilo, dentre outras alternativas. Mas aquela atitude foi correta? Da polícia usar aquele poder positivo e matar o indivíduo? Aí a gente vem para cá, tá? Não causa dano a outro ser humano. Ah, mas aquele ser humano ali, professor, seja o que for, ele é um psicopata, ele é um assassino, ele mata crianças. Nós temos o direito de tirar a vida do outro, independente da situação que ele ainda está vivendo. Porque se você voltar para a Idade Média, tinha a igreja cristã hegemônica com pensamento e razão. Se alguém fizesse algo que não seguia a temática, ou era queimado, ou era torturado, porque ele estava contra o sistema. E aquelas pessoas que estão dentro de uma penitenciária, que existe poder coercitivo, quando você invade, tem uma rebelião, se você mata, então está mostrando para nós que eu tenho que ser meu próprio juiz. Eu posso ser juiz e posso condenar ou não condenar quem eu quiser. Quando você olha para aquele afrodescendente lá nos Estados Unidos, aquela atuação daquele policial, ele tinha aquele direito de fazer aquilo? Ah, mas ele estava bagunçando, independente da situação. Mas esse direito ele tinha? Foi um ato de prudência? Foi algo como justiça? Até que ponto a gente pode fazer isso daí? Não fala só na questão dos Estados Unidos. Até aqui para nós também. Você tem situações que você vê no cotidiano, no dia a dia, em que as pessoas estão matando o seu semelhante, independente da situação, da causa, da motivação que faça com que isso aconteça. Nosso desafio, assim como Aristóteles coloca, que é essa eudaimonia ou a beatitude, é apesar de todas essas imperfeições e situações que aconteçam, que ali eu consiga pelo menos entender onde é que está a felicidade ali. Porque a pergunta fundamental é essa: tudo isso que acontece, aonde é que está a felicidade? Será que eu estou a caminho dela ou estou distante? N situações vão acontecer no mundo aí, várias e várias, mas onde é que eu encontro a felicidade aí? Onde é que eu busco a felicidade? Em tantas situações que eu vejo no meu dia a dia. E a gente começa a se perguntar até onde é que Deus está nesses momentos aí. Se Ele está, onde, que lugar que Ele está? Ele está escondido, Ele não aparece. Nós sabemos que a única coisa que faz essa expressão chamada egoísmo é o próprio homem que determina tudo isso. Não é um ser sobrenatural, um sagrado que faz com que as coisas aconteçam. Lembrando que é esse homem, tá, dotado de razão, que leva ele a fazer essas escolhas, tá? Não é outro instrumento, não é uma força sobrenatural que impulsiona o indivíduo, é a própria escolha. Porque se eu quero caminhar, por exemplo, eu quero chegar em São Luís do Maranhão, você pode ir ou a pé, você pode ir de bicicleta, você pode ir de motocicleta, pode ir de carro, de ônibus, de avião, para você chegar. Mas o primeiro passo que vai fazer com que isso aconteça, a escolha é nossa. Não é do fulano, do ciclano, do beltrano, é minha própria que escolho que vou fazer com que isso daí aconteça. Então a nossa vida também é permeada por isso. Quando você quer atingir um objetivo, por exemplo, eu estou aqui na sala do nono ano, se eu quero chegar lá na janela, eu preciso caminhar para aquela janela dali. Ou eu posso ir sozinho, ou alguém pode me empurrar, ou alguém pode me levar. Mas fica uma coisa interessante. A escolha dessa forma como eu vou chegar na janela é minha. Eu que vou decidir quem é que pode, como é que eu vou fazer isso daí, como é que eu vou caminhar até lá. E aqui, uma coisa básica, a gente está tentando apresentar para nós aqui, a ética como razão básica, é a forma como é que eu devo agir na minha realidade. E imagina, e cada um de nós tem que ter essa concepção, essa ideia de a maneira como eu estou agindo agora
ela tem reflexão lá na frente. Então não pense que ao passar uma pesca, a furar uma fila, a pegar o que não é meu, que vai estar atingindo exclusivamente só aquele momento. Pelo contrário, você está impactando o mundo todo com a sua forma de agir. Pode ser mínima que seja. Uma mentira, um falso testemunho, ele tem um impacto direto no geral. Por isso que a gente tem que começar a perceber que eu vivo nessa realidade, estou na Idade Média, mas eu preciso perceber que eu preciso encontrar minhas virtudes, porque é visível. Tudo aquilo que você faz melhor, fique para você, não precisa fazer comercial, apresentar para todo mundo, não. Basta ser para você, porque a recompensa você já tem. Mas infelizmente tem pessoas que utilizam esses mecanismos para se apresentar, para se promover, e não é o nosso papel. É só coisa básica, galera, que a gente tem que começar a observar, que eu preciso agir no mundo de uma forma para que ele seja melhor, porque lembrando que o futuro que virão serão os filhos de vocês, os netos de vocês. O que você está construindo é para eles, lá na frente. Então a gente tem que começar a pensar nisso daí, de que forma eu estou fazendo essa construção, de que forma eu estou agindo para que esse mundo possa ser melhor. A atitude pode ser a mais simples possível, mas você lembrando que vai servir para alguém. Então a gente tem que trazer o que é melhor, porque eu uso a minha razão. Então o conhecimento que eu tenho, que você já adquire ao longo do tempo, é importante que você perceba isso. Construa um castelo, como diz na linguagem bíblica, na rocha, porque se você pisar na areia, vai cair. Então, fundamente as suas ideias, os pensamentos, tem que você fundamente na rocha, para que seja melhor, e você leve para a futura geração, nesse caso que serão seus filhos, seus netos, para que possam construir isso daí. Nosso papel hoje na sociedade é fazer com que ela seja melhor, é não seguir essa onda desse egoísmo, tá? Que impede das coisas acontecerem. Então, o nosso papel é esse: construa um mundo em que você possa viver melhor, porque dificilmente, se você, na sua casa, você quer uma casa perfeita, em que esteja tudo nos mínimos detalhes, mas para estar perfeita, só depende da gente. Se eu quero uma casa melhor, eu tenho que fazer isso todo dia. Se você não fizer isso daí, nem adianta. Então, a construção da casa, passo a passo, é você, é eu, é cada um de nós que faz isso daí. E ela vai ser construída nessas razões básicas para agir, tá, galera? Então, o importante é isso: construa a sua casa buscando a harmonia e a beatitude. Nesse caso, é uma coisa bem básica: a felicidade que leva a esse bem, tá? E no mundo, tá? Lembrando que a gente não é uma ilha, a gente não está sozinho. Eu caminho com as pessoas. Então, cada vez que você constrói um mundo, você está construindo para alguém. Então, pense no mundo que você está construindo agora para os outros. Então, bom estudo, galera. Aproveitem bastante esse momento que a gente teve. Reflitam. E não esqueçam da pergunta fundamental, tá? Aonde ou como é que eu faço para me ser feliz? Que era a pergunta que se tinha nesse período. Valeu, galera. E até a próxima.